Fala, galerinha, boa tarde. Eis-me aqui novamente, né? E aí a gente falava a respeito das tirinhas, né? Então, se eu estou falando de tirinha, se nós estamos falando do gênero tirinha, né? E aí a gente viu aqueles exemplos que eu dei lá, né? O que nos indica, né, pela estrutura do texto, né? Pela tipologia, por todos aqueles elementos que nos faz com que, aqueles elementos que fazem com que a gente perceba, na verdade, sobre aquele gênero, né? Identifique aquele gênero, né? Quando a gente analisa e tudo mais. E percebam também, né, a diferença, na verdade, as pequenas diferenças que existem entre tirinhas e HQs, né? Que é a questão da própria história ser curta, né? Ser mais curta. As tirinhas, elas são bem mais curtas, né? Elas podem ser compostas de 3 ou 4 quadrinhos no máximo, né? E aí a gente percebe que nas histórias em quadrinhos você tem, né, na análise, na leitura, narrativas um pouco maiores, certo? Então, se eu estou falando de tirinhas, nada mais justo do que a gente entrar também e falar do gênero história em quadrinhos. Ninguém mais fala história em quadrinhos, né? Ou, na verdade, agora o que a gente fala, né? Que a gente chama são as HQs, né? A história em quadrinhos, ou as histórias em quadrinhos, né? E aí, o que a gente pode perceber, né, nessa história em quadrinhos, nesse gênero? Né? O gênero que já é bem conhecido, né, entre vocês, e é um gênero aí que é muito antigo. Vocês sabiam? Vocês têm mais ou menos a noção de quanto tempo existe esse gênero? Né? Se a gente for pegar aí, na verdade, o que a gente tem, né, o que a gente consegue perceber por meio de estudos e pesquisas, é um gênero que aparece aí, né, há mais ou menos, ele tem mais ou menos 110 anos, né, e aí a gente percebe isso através, se a gente for estudar, né, a origem dos quadrinhos, né, teve o seu desenvolvimento, na verdade, no final do século XIX, né, ele tem mais ou menos 110 anos, né, e aí foi no século XIX que ele teve aí o seu surgimento, mas o boom mesmo, né, aquela manifestação mesmo, né, aquele boom, né, que a gente chama de boom, né, foi mais ou menos na década de 30, né, na década de 30, em 1930. O que aconteceu aqui em 1930, né? 1930 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? E aí a gente vê a Marvel, né, a Disney, né, e esses cartoons aí aparecendo também, né, os desenhos aparecendo, e a questão aí né, dos super-heróis e tal. E aí a gente vê que na década de 30, lá nos Estados Unidos, né, há essa propagação maior desse gênero, que foi incutindo, né, que foi, na verdade, suscitando em outros autores a compor também histórias em quadrinhos. Né? E o que de especial tem nesse gênero, na verdade? O que esse gênero ele vai trazer? Ele vai trazer uma leitura rápida, né? E aí, por que é uma leitura rápida? Porque ele vai aliar, né, a imagem a própria fala, né? A gente vê aí que tem os balões de fala, né? E aí ele vai aliar a escrita, né? Falada, na verdade, a escrita reproduzida, a fala reproduzida, né? Aliada ao desenho, à imagem. Então,
é uma leitura assim muito fluida e muito divertida, né? Dependendo do assunto, né? Então ele vai combinar, né? A narrativa, a história, né? A narrativa escrita e falada, vai aliar, né? Na verdade, a narrativa escrita e falada com a imagem. E aí a gente fala que são os desenhos, né? Vai aliar a imagem aos desenhos. Então, é uma narrativa, né? É uma narrativa escrita e falada que também tem essa... Ela é composta também por imagens. É por isso que a gente fala que são gêneros verbo-visuais, certo? Então, é por meio dessa narrativa, né, falada, narrativa escrita e o visual, aliado ao visual, que dá uma dinâmica no texto, né, que dá ao texto uma comunicação rápida. Traz ao texto, né? Uma comunicação rápida e divertida, certo? Dá uma comunicação rápida e divertida. Diferente, por exemplo, do mangá japonês, né? O mangá, vocês que são mais familiarizados aí, que são os leitores de mangá, né? Que também é um gênero, né? No mangá a gente consegue perceber que há mais a presença e aí é super... como é que eu posso dizer, né? No mangá você tem mais imagens do que textos verbais, né? Então, e aí dando mais ainda rapidez, né? Mais ainda as imagens, né? A leitura de imagens é mais rápida, né? Do que a leitura verbal. Então aí o mangá ele tem essa questão aí de se apropriar mais das imagens, né, de utilizar muito mais as imagens do que os textos verbais, né? Então a tirinha, a tirinha e as histórias em quadrinhos, elas são linguagens mais mistas nesse caso, né? E o mangá ele já vai mais para um lado visual, né? Não que não tenha verba, né? Mas o mangá ele vai ter vai explorar mais a questão das imagens. Então, nós podemos caracterizar, né, as histórias em quadrinhos, né? Elas se caracterizam e aí, né, o que faz com que eu identifique esse gênero como história em quadrinhos e não como mangá, né? E não, além do que nós já havíamos falado, né? A gente tem, né, a questão dos balões de fala. Lembra que eu falei isso nas tirinhas também? A questão do balão, né? O balão ele tem essa importância muito grande, porque o balão é que vai produzir, né? O que vai fazer, né, esse link com o verbal do texto, né? O texto verbal. Então, o balão. Nós vamos ter também o que a gente chama de vinheta, né? A vinheta são aquela parte que a gente chama de quadrado, né? Ou quadradinho, né? Que a gente chama de vinheta, na verdade, né? O quadrado que normalmente é retangular, né? Ou em forma de quadrado mesmo, tá? Além disso, nós temos a figura, que é muito já conhecida, né? A figura aí que são os desenhos, né? Os desenhos
E aí a gente pode dizer que tem os personagens, né? Que são aqueles seres que são figurados, né? Aqueles personagens que são representados pelos desenhos. A gente tem, lembrando, né? A onomatopeia, as onomatopeias, né? Lembrando que as onomatopeias são o quê, né? Na verdade, as onomatopeias são aquelas expressões, né? Aquelas palavras que indicam sons reais, né? Sons que existem na natureza, né? O miado do gato, né? O barulho do telefone, o barulho da porta, o barulho, né? de uma pessoa batendo na outra, né? Como é o caso ali do Cebolinha e da Mônica, né? A Mônica que sempre batia no Cebolinha, né? E, enfim, tá? A gente continua no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.